Por que eu li até esse trecho? Ai das mulheres grávidas e das que amamentam. É porque a profecia ela é uma coisa curiosa, né? Você olha para os profetas, qualquer profecia bíblica, e diz, e se Deus está dizendo que essas coisas vão acontecer, por que ele não livrou as pessoas disso? Está previsto como aconteceu. Quem estava grávido e quem estava amamentando na época se lascou. Com o Império Romano invadindo Jerusalém, o povo todo fugindo pelas matas e montanhas para Galiléia, saindo da cidade. Tadinha, quem estava grávida e quem estava amamentando pereceu. Por isso que era comum na Galiléia nascerem crianças aleijadas, que a mulher estava grávida, paria no meio do caminho. Né? Então, a pessoa padecia. E aí, Deus revela isso para os profetas e Deus não faz nada. Como o Apocalipse mostra, que as pessoas iam se contorcer de dor durante meses. Por que Deus não faz nada? Que Deus, que amor que é esse, que deixa as pessoas sofrerem assim? E o que eu queria meditar com vocês essa noite é exatamente isso. Que Deus é amor, e Ele é tão amor, que Ele não tem prazer em fazer de ninguém aqui robô. Deus não tem compromisso de fazer do ser humano um robô. Deus criou as pessoas, deu a elas inteligência, deu a elas capacidade de amar, capacidade de construir a própria realidade. E Ele nunca vai fazer com que essas pessoas sejam robôs. Essa é a primeira resposta. Por que Deus não protege as pessoas das catástrofes humanas? Sejam elas naturais, porque você é um ser humano num planeta, você está sujeito, se a Terra tremer aqui, todo mundo perece. Deus não protege as pessoas umas das outras, Deus não protege as pessoas de questões políticas e sociais. Nós, nessa noite, somos pessoas de um país, planetariamente falando, oprimido. Vendido, né, pelos próprios cabeças da nação. Porque eles não precisam de nada disso aqui, os filhos deles estão lá todos agora de férias no exterior, eles não precisam disso aqui, estão doando tudo. E isso não é visto como corrupção. Então, por que Deus não nos protege disso? É a pergunta diante de uma profecia dessa. Como assim? Que Jesus chega e fala, ai das mulheres grávidas das que amamentam, e não faz nada por elas, isso é porque Ele é amor, hein? É a pergunta de um ateu revoltado, ou a pergunta de alguém que não assume a própria humanidade? O que é assumir a própria humanidade? Primeiro é isso, é entender que Deus não criou robôs. Segundo, entender que quando Deus fez a gente, Ele correu esse risco, digamos assim. A liberdade é um risco constante. Ele correu o risco de a gente fazer escolhas que são totalmente longe do amor dele. Esse mesmo Jesus que diz aí, ai das mulheres grávidas e das que estão amamentando, Ele chorou sobre a cidade e falou, Jerusalém, Jerusalém, quem me dera acolher todos vocês como uma galinha faz com os pintinhos e ter vocês aqui debaixo, mas vocês não quiseram. Aí entra na questão da vontade, é o risco que Deus corre tem que ter, é a vontade humana. A vontade humana é que faz a profecia, o lado ruim da profecia se cumprir. Eu estou dizendo, Deus não criou robôs, então Ele não vai vir aqui dizer para você. Até porque também Ele vai ficar entre te fazer de robô ou te fazer de barganhento. Olha, anda comigo que eu te protejo dessa. Você é grávida, vai ter que fugir de Jerusalém? Anda comigo que eu te protejo. Ele até fala isso de maneira genérica. Ele fala, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, não é no sentido de comer caviar, é no sentido de, numa hora dessas, contar com a proteção dele. Né? Mas a proteção dele vai vir em parte da sua vontade, ele não vai te obrigar a querer a proteção dele. Por outro lado, ele te fez ser humano responsável, está dizendo, olha, o que a humanidade tem a oferecer é isso aí. A humanidade é isso. É uns tramando contra os outros, é até quem ajuda o pobre está tramando contra esse pobre. O rico quer cada vez ficar mais rico e quer que cada vez você fique mais pobre. É isso que existe na humanidade, só vai ter um jeito nisso, é quando houver um novo céu, uma nova terra, que aí virá uma nova mentalidade. Mas enquanto há esse céu e essa terra, é isso que espera vocês.
Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas isso tem a ver também com a liberdade de você fazer isso. O ser humano, ele é compreensível, ele é estudável, ele pode mudar e pode se mudar em relação às circunstâncias. Mas esse ser humano que precisa de amparo, no sentido psicológico, no sentido social, ele também precisa diante de Deus de uma outra coisa, que foi o que João Batista falou, que foi o que Jesus falou. Ele precisa de arrependimento. Então, se em relação a uns aos outros a gente precisa se compreender, se acolher, compreender as iras e as loucuras e até os crimes uns dos outros, diante de Deus a gente só tem uma questão a fazer. Mesmo que Deus nos compreenda, Ele quer que a gente se enxergue. Que sentido? Ele quer que a gente se arrependa, porque em relação a Deus nós só temos um problema: nós somos pecado.